No Evangelho de hoje, veremos que Jesus expulsou muitos demônios, impedindo-os de falar, pois reconheciam sua identidade como Messias. Os padres da igreja explicam que, embora os demônios soubessem quem ele era, não compreendiam plenamente o significado de sua missão. Jesus não queria que dissessem meias verdades, uma tática do maligno para enganar as pessoas. Os espíritos demoníacos falharam em entender que a morte de Jesus levaria à sua ressurreição e à vitória sobre a morte. Durante sua vida, eles tentaram desviá-lo de sua missão. Apesar dos ataques, a sabedoria de Jesus transformou a crucificação em uma vitória definitiva sobre o pecado. Confrontemos as mentiras do maligno com a verdade e a autoridade de Cristo. Que o Divino Espírito Santo sempre nos ilumine e nos dê inteligência e sabedoria para sempre ouvirmos a voz de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram até ele todos os que estavam doentes ou possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida na porta. Ele curou muitos que estavam doentes com diversas doenças e expulsou muitos demônios, não permitindo que falassem porque o conheciam. Marcos 1, do 32 ao 34. Hoje lemos que Jesus, mais uma vez, expulsou muitos demônios. A passagem acrescenta: não lhes permitindo falar porque o reconheciam. Qual seria o motivo para que Jesus impedisse esses demônios de se manifestarem verbalmente? Vários dos primeiros padres da igreja elucubram que, apesar dos demônios reconhecerem Jesus como o Messias prometido, seu entendimento sobre o que isso implicava e a maneira como ele conquistaria sua vitória final era incompleto. Assim, Jesus não desejava que eles dissessem apenas meias verdades a seu respeito, uma tática frequentemente utilizada pelo maligno para enganar o povo. Por isso, Jesus sempre vetou que esses demônios falassem publicamente sobre ele. É fundamental entender que os espíritos demoníacos não conseguiram captar a totalidade da verdade de que a morte de Jesus, em última análise, aniquilaria a própria morte e libertaria a humanidade. Devido a isso, observamos essas forças diabólicas conspirando contra Jesus, tentando atacá-lo ao longo de sua vida. Eles instigaram Herodes quando Jesus ainda era uma criança, o que resultou em sua fuga para o Egito. O próprio Satanás procurou seduzir Jesus, momentos antes do início de seu ministério público, na esperança de desviar Jesus de sua missão. Durante todo o seu ministério público, múltiplas forças demoníacas continuaram a atacá-lo, especialmente através da oposição implacável dos líderes religiosos da época. Pode-se inferir que esses demônios se sentiram vitoriosos ao conseguirem seu objetivo de crucificar Jesus. Entretanto, a realidade é que a sabedoria de Jesus desorientou esses demônios continuamente e, eventualmente, transformou o ato maligno de sua crucificação em uma definitiva vitória sobre o pecado e a própria morte, ao ressuscitar. Satanás e seus demônios existem de fato, mas em comparação à verdade e à sabedoria de Deus, essas forças malignas revelam total tolice e fragilidade. Assim como Jesus, devemos confrontar esses tentadores em nossas vidas e lhes ordenar que permaneçam em silêncio. Com frequência,
permitimos que suas meias-verdades nos confundam e iludam. Pense hoje sobre a relevância de confrontar com firmeza o maligno e as diversas mentiras que ele tenta nos fazer acreditar. Com a verdade e autoridade de Cristo, repreenda-o e não preste atenção ao que diz. Oremos. Meu querido e todo-poderoso Senhor, venho a vós, e apenas a vós, como a fonte de toda a verdade e a plenitude dela. Que eu ouça unicamente a tua voz e rejeite os numerosos enganos do maligno e de seus demônios. Em teu precioso nome, Jesus, eu repreendo Satanás e todos os espíritos malignos, suas mentiras e tentações. Entrego esses espíritos aos teus pés, querido Senhor, e abro minha mente e coração apenas para vós. Jesus, eu confio em vós.